Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu preparei para vocês um texto com interpretação, tá? Foi o que eu falei, né? Eu gosto muito de trabalhar com texto interpretativo, porque assim é lendo, né, que a gente aprende, né? É lendo que a gente enriquece, né, o nosso vocabulário e assim nós aprendemos muito através da leitura, tá? Só que assim, antes de fazer a leitura do texto, né, que tem aí como tema o socorro, eu gostaria de estar lendo para vocês alguns mandamentos para análise de um texto. Porque assim, não adianta, né, a gente só fazer a leitura de um texto sem interpretar aquele texto, sem entender aquele texto. Então, assim, redação tem muito isso, né? Tem muito texto, tem muita interpretação, é muita leitura. Então, nós precisamos ler, analisar o texto, né, para interpretá-lo. Então, eu separei, né, alguns mandamentos para análise de texto, para nos ajudar aí, né, na interpretação. Então, gente, primeiro, nós precisamos o quê? Ler duas vezes o texto. Então, ler uma vez, não entendeu? Leia outra vez, né? Então, assim, vocês precisam o quê? Ler e entender aquele texto. Então, ler duas vezes o texto, se for preciso. A primeira, né, para tomar contato com o assunto, e a segunda, para observar como o texto está, né, articulado ali, como o texto está desenvolvido. 2. Observar que um parágrafo em relação ao outro, ele pode indicar o quê? Uma continuação. Ou o quê? Ou uma conclusão. Ou ainda uma falsa o quê? Oposição. Né? Um pode estar falando de uma coisa, um parágrafo pode estar falando de uma coisa, o outro falando de uma outra coisa. Então precisamos aí ter esse cuidado, tá? Observar, né, os parágrafos. Observar os parágrafos, tipo assim, né, que um parágrafo em relação ao outro, ele pode indicar o quê? Uma continuação. Um parágrafo pode estar, né, dando continuidade aí ao outro. Ou uma falsa oposição. Sublinhar, né, em cada parágrafo a ideia mais importante. Então você leu a ideia mais importante ali, você vai sublinhando, vai marcando ali, tá? É muito importante. Ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi pedido. Às vezes você lê, né, você acaba marcando a opção errada, né, porque você não leu, você não entendeu ali, né, o que está sendo, né, solicitado, o que está sendo pedido. Então temos que cuidado aí os enunciados das questões. Escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles, tá? Também aí é muito importante. Tá, gente? Então, assim, eu destaquei aí, né, 5 tópicos que eu achei, assim, super importante, né, para análise aí, né, de texto, tá? Eu vou estar fazendo a leitura do texto, né, o socorro. Podem ficar tranquilos que eu vou estar enviando a foto do texto, tá? E das questões aí relacionadas ao texto, tá bom? Então vamos lá. Texto, o socorro. Ele foi cavando, 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 pois sua profissão, coveiro, era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho
não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu. Gritou mais forte, ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite, sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias, bateu o frio da madrugada, e na noite escura não se ouvia um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coachares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que lá vieram uns passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima. Perguntou o que havia. O que é que há? O coveiro então gritou desesperado. Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio terrível. Mas, coitado, condoeu-se o bêbado. Tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho, e pegando a pá, encheu-a de terra e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Moral da história: nos momentos graves é preciso verificar muito bem a quem se apela. Então nós precisamos, ter esse cuidado aí, de saber com quem nós estamos, lidando, quem aí, com quem aí nós estamos, apelando aí, no momento aí grave. Então, assim, façam, o que eu falei, leiam o texto 1, 2 vezes, tá? Marquem aí, os tópicos mais importantes, as palavras que vocês não entenderem, vocês destacam também, vai lá no dicionário, e procure saber o significado para melhorar, o entendimento aí do texto, tá? E eu vou estar lendo aí para vocês as 3 questões, tá bom? 1. O que faz esse texto ficar engraçado? Letra A. O bêbado ter imaginado que o coveiro era um morto e jogar terra para cobri-lo? B. O coveiro ficar cavando e sentir frio durante a madrugada? O homem ficar sentado no fundo enrouquecido de tanto gritar? Ou D. O homem ter cavado demais e ficar preso no buraco? 2. O coveiro ficou desesperado porque ficou preso no buraco e já era noite? Ouviu uns passos chegando perto do buraco? Sentiu medo de ficar sozinho no cemitério? Viu que um bêbado tinha chegado para ajudá-lo? 3. O que é que há? Quem fez essa pergunta foi o mortinho, a cabeça ébria, o coveiro ou o narrador? Então, gente, vocês seguindo aí tudo que eu falei, com certeza vocês irão, ler, entender o texto, tá? Vocês irão entender melhor os textos, eles ficarão aí mais claros para vocês. Então vocês com certeza conseguirão aí interpretar, um texto aí claramente, tá bom? Então, assim como eu falei, eu vou estar enviando a foto para vocês do texto, tá? E das questões. Qualquer dúvida é só me perguntar, tudo bem?